fazer o que precisa ser feito. E tem que fazer de uma maneira que quem pegar depois o governo não possa estragar o que foi feito. É que o Brasil muda a cada 4 anos, né? Muda. E o problema, assim... cara, eu só fui entender de vez essa dinâmica rodando as regiões mais pobres do Brasil. Assim, vou pro interior do Maranhão. Quando você vai... Eu vou fazer norte agora também. E você entende a dinâmica da política nesses lugares, as pessoas todas dependem de migalha do governo. Essas cidades nos interiores do Brasil vivem de migalha. O governo vai tacando migalha ali e as pessoas vão ter que sobreviver dessas migalhas. Isto, sinceramente, justifica, não que justifique, no sentido positivo do termo, isso explica o porquê chega a eleição, os governantes vão jogando, vão tacando grana, porque eles têm uma política de financiar e subsidiar o miserável pro miserável votar nele no fim do dia. É esse o jogo. É um jogo político muito perverso. Este jogo político precisa acabar. Porque toda a classe política brasileira é sustentada por isso. E quase todos os governantes, eles trabalham pensando apenas nisso. Nessa chuva de subsídio, nessa chuva, no fundo, de compra de voto que tem. O Bolsonaro fez. O último mandato do Bolsonaro, o ano do mandato do Bolsonaro, foi sobre isso. O Lula tá fazendo agora. Nesse ano eleitoral, o Vale Gás, a energia elétrica para todo mundo. Agora, ele vem com tem o pé de meia, vem com o Desenrola 2.0. Agora ele quer fazer o Desenrola do Agro. E ele quer fazer algum subsídio para motoristas de aplicativo. É tudo, repara, é tudo sempre na exceção para ele pegar um setor aqui, um setor ali. Ganhar setor voto. Aqui, é isso. É ganhar voto. Enquanto o que a gente precisa fazer pro Brasil não é para um setor aqui ou ali, é uma coisa flat, é para todo mundo. Tá. A gente precisa alterar as regras para beneficiar todo mundo. Quando você vai querendo um setor aqui ou ali, é o que você tá fazendo cálculo para comprar o voto. O Lula quer, quero 2 milhões de votos de motorista de aplicativo. Eu quero pegar o pequeno agricultor familiar que tá endividado. Aí ele vai fazendo essas políticas. E dá resultado, E né? dá. Porque é um país desgraçado, cara. Porque é um país desgraçado. Mas antes, ainda dentro da economia, eu não sei se você viu, teve algum deputado que falou algo assim: a gente agora vai dar isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Beleza. O cara fez os cálculos e ele falou que se o governo diminuísse os gastos, daria para dar isenção para quem ganha até 12 mil reais. Meio que mostrando que se o governo gastasse menos, a população poderia se beneficiar muito mais. Mas é óbvio. É isso. É óbvio que são os gastos obrigatórios que eu falei. E aí a minha pergunta, diminuir número de prefeituras seria uma opção, sim ou não? E privatizar a empresa, se seria uma opção ou não? Privatizar a empresa tem um impacto fiscal pequeno. É? É pequeno. Tá. Num mundo que vai estar em conflito, em guerra, por conta de recursos naturais, a gente tá vendo isso acontecer agora, eu jamais venderia a Petrobras para outra nação. Porque o que aconteceu hoje é uma privatização aconteceria com a Arábia Saudita, a Aramco comprando a Petrobras, ou com uma estatal chinesa comprando a Petrobras. Eu ia pegar uma empresa estatal e ia dar para outra empresa estatal, só que dessa vez de outro país. É mais fácil a gente regular o setor de uma maneira bacana, pro-business, pra gente facilitar que as pessoas tenham acesso a gasolina e combustíveis baratos, do que eu sair vendendo as coisas. É aquela coisa, sabe assim, de educação financeira. Você não resolve as suas dívidas, e aí como você não tá pagando as contas em casa, tem dívida, você começa a vender os teus bens, em vez de cortar suas despesas. Entendi. Então eu sou contra. Primeiro que o efeito é nulo, se a sua despesa corrente vai estar alta, você vai precisar vender outra coisa no mês seguinte. Tá. Eu prefiro, vamos resolver no campo da despesa, do que precisar privatizar para pagar a conta. Eu não vou fazer isso. A privatização tem que ser assim, eu preciso do Correio, eu preciso de uma fábrica de camisinha que tinha lá acho que no norte. Não, então não vou ter. Então vamos vender isso aí, porque não precisa, o Estado não tem que ter essa função, isso gera distorções no setor. Isso é uma coisa. Agora, vender empresa para pagar conta, eu acho vergonhoso. A gente tem que, porque aí foge você de resolver o essencial, que é resolver a despesa. A gente tem que resolver no campo da despesa. Você só tá se desfazendo do seu patrimônio, mas não tá resolvendo... Exato. Tá. E assim, quando a gente fala do básico de educação financeira para as pessoas, a gente fala muito sobre isso. Eu acho que tá no cerne de um trabalho como o teu. Como a pessoa deixa... A base de deixar de ser pobre é controlar também as despesas. E às vezes as pessoas entendem esse recado para a vida pessoal delas, mas não entendem pro governo. Tá. O governo precisa fazer essa lição básica. É uma lição básica. Com essa lição básica, aí a gente faz todo o resto. E sim, de fato, se a gente controla as despesas, nós não precisamos ter as alíquotas de imposto alta que nós temos. O brasileiro paga muito imposto. Mas o brasileiro é um país pobre.
Então a gente tá num ponto que é único no mundo, que a gente paga impostos tal qual um país rico e tem serviços tal qual um país pobre. É isso que pior, mata, é né? a pior posição do mundo. É, porque eu já vi esse tipo de comparação, né? Pô, mas lá na Suécia tem mais imposto que aqui. Mas tudo bem, mas vai viver na Suécia pra você ver como que é, né? Pô, assim, eu falo um pouco de sueco, eu conheço bem a Suécia. É mesmo? Você fala sueco? Jag pratar lite svenska. Eu também acho. Caramba. O cara é nojento, hein, meu? Nojento, homem, meu. A Moca venceu, hein? E aí, assim, um paisaço. É. É um país que tá em outra situação. A Suécia é um país que arrecada muito com Spotify. É. Sabe, uma antiga startup de música que resolve um problema sobre financiamento de música, tal, se torna um dos maiores aplicativos do mundo, sueco. A Suécia tá nesse nível em termos de capitalismo. A gente tá aqui com as pessoas morando em cidades que elas vivem de Bolsa Família. 40% dos domicílios no Nordeste dependem do Bolsa Família. Não estamos na Suécia. Então quando vem um filho da... comparar com Suécia... Ou com Inglaterra. Não, porque olha só, vamos discutir 6-1. Porque na Inglaterra. Que Inglaterra, brother! A gente concorre male com o Vietnã. Botsuana passou a renda per capita do Brasil. Só que o Brasil é um país tão desigual que há uma pequena elite de pessoas que não são pobres, vamos colocar nesses termos, porque quando compara com o primeiro mundo são pobres. Essa pequena elite quer viver o debate público como se estivesse num país de primeiro mundo, especialmente as de esquerda. Não, porque agora os direitos trans estão sendo discutidos nos... Brother, você vive num buraco, não tem saneamento básico aqui. A preocupação das pessoas mais pobres não é direito trans. Você é um tarado ideológico. Cala tua boca, porque essas pessoas estão atrapalhando demais. Como novamente, a gente tá falando coisas conceituais, como o Brasil é muito desigual, a real é, o debate público, as discussões importantes são tomados, vamos dizer, são liderados por uma massa muito pequena de pessoas no topo. Essas pessoas no topo, então, elas têm um vício, que é entender o mundo por conta da ótica do mundo ao redor delas. Então elas ficam achando que os problemas que envolvem elas, que o problema que envolve uma moça branca do Leblon, no Rio de Janeiro, ou aqui de Pinheiros, é um problema universal. E não é. Por exemplo, uma mulher, por exemplo, agora fico indo dar umas entrevistas, aí ficou, olha, Renan, e a misoginia e os red pills? Eu falei, cara, eu rodei interior do Maranhão, eu fui em favela do Rio, eu fui nos lugares mais pobres. Não tem uma mulher que tá preocupada com a crise dos red pills. E eu nem gosto de red pill, eu nem acho que esse assunto é importante. É que elas vivem uma abstração, achando que, assim, mulheres estão sendo surradas por red pills. Não, cara, a mulher tá sendo assaltada por um cara do Comando Vermelho. Entendeu? Que é o único red nessa história, é o Comando Vermelho. Entendeu? E ela tá preocupada em não ser assaltada, ela tá preocupada se vai ter merenda decente pro filho dela, e se o marido dela, o ex-marido dela, ou ex-ficante dela que engravidou ela, tá pagando a pensão. Essas são as preocupações prosaicas dessa mulher. Só que essa elitezinha canalha que vive nesse topo acha que a gente tem que ficar discutindo as taras ideológicas delas que colocam ela, vamos dizer, no mesmo espaço de discussão de um cara que mora em Nova York. E não, a gente não tá nisso. Isso, cara, dá uma raiva. Isso dá uma raiva que a gente tem problemas muito maiores para levar em pauta, né? Tá. Muito. Tipo, a maior parte das famílias no Brasil, elas dependem para sobreviver de um misto que vai de algum tipo de recurso público ou emprego público com um trabalho ou formal ou informal. Ou seja, as famílias brasileiras estão numa misto já de dependência do Estado. A gente vive em alguns lugares um regime quase socialista. No Maranhão. No Maranhão, as pessoas dependem do Estado para sobreviver. Numa cidade pequena, as pessoas precisam do emprego da prefeitura ou vivem de um Bolsa Família. Ou seja, é um regime quase socialista. E adivinha, é uma bosta. Pode falar palavrão aqui? Não, né? Bota um pi aí. A gente evita, né? É um pi. Eu ainda, pré-candidato. Fala um pizinho. É uma desgraça. É o país, acho que é o estado mais miserável, né? 15% de analfabetismo. Não tem atividade econômica. Isto é um problema. Isto é um problema 10 milhões de vezes maior do que banheiro trans. Só que se eu for pra Brasília, quem que a direita está discutindo agora? O detergente. Eu vou tomar um detergente porque é comunista você ir contra a marca do detergente. E a esquerda tá discutindo, sei lá, não, vamos reduzir a carga de trabalho. O que eles estão falando, cara? O que eles estão falando no Vietnã? Os nossos concorrentes, que não são Suécia, não é Inglaterra, não é Estados Unidos, nossos concorrentes são Vietnã, Índia, Botsuana. Esses nossos concorrentes, isso no mercado global que envolve produtos. Se eu for falar de agro, aí é outro universo. Esses concorrentes, eles estão trabalhando bastante, estão começando a ganhar mais por hora e estão ficando mais produtivos. A hora trabalhada deles está rendendo mais do que a hora trabalhada no Brasil. A gente está vendo maneiras de tributar mais quem trabalha e produz. Fazer os produtos ficarem mais caros, fazer as pessoas trabalharem menos sem ter como contrapartida aumento de produtividade.
Ou seja, a gente tá trabalhando pra ficar muito pobre. Uhum. Você tá aqui, né, ó, deixe de ser pobre. Pois bem, o que tá sendo dito Se aqui mantenha pobre, né? o governo tá vendendo um livro contrário a esse aqui. Ele tá falando, ó, vou te deixar pobre. E mais, eu vou convencer você que você deve ficar pobre. Que essa é a política do governo. O governo tá dizendo, pessoal, ó, você vai trabalhar menos, tá? E você vai ganhar igual. É mentira. É matematicamente impossível. Uhum. Eles acham que tem um empresário fictício, que tem um tacho cheio de ouro na casa dele, ele tá escondendo, ele tá tomando esse dinheiro da pessoa e tá escondendo. O empresário tá endividado, tá quebrado. Os juros é alto, os impostos são altos, contratar uma pessoa é caro, tecnologia chega aqui de maneira cara, ou seja, o pequeno empresário brasileiro, ou médio, ou grande, todo mundo tá quebrado, tá com pouca grana. Aí o governo, não, agora eu vou aumentar o custo de contratação dele. Ou essas pessoas vão pra informalidade, que é o que vai acontecer, ou várias empresas vão ter que fechar ou alterar a dinâmica de trabalho delas. Sim. E a gente vai ficar mais pobre. Só que as pessoas não entendem isso. Não, eu tomo bronca, não, Renan. Não, porque você tem que entender que a escala 6x1 é uma crueldade. Cara, no fim do dia, o que você quer? Ela existe porque, no fim do dia, o arranjo atual faz com que ela exista. Se as pessoas tivessem a oportunidade de ganhar mais trabalhando menos, haveria essa oferta desses empregos. É o natural, como há em vários setores. Não há nesses setores por alguma razão, porque tem uma disponibilidade de mão de obra, porque tem uma necessidade do mercado de trabalho, porque as leis, e essa é a parte principal, as leis trabalhistas engessam muitas contratações. E é interessante, porque esse discurso, às vezes eles pegam, tipo assim, o cara que é ultra bilionário, como se ele fosse um reflexo da realidade de todo empreendedor do Brasil. E só quem abre uma empresa sabe como é caro você manter funcionário, você pagar folha de pagamento, é imposto pra caramba, é taxa, é coisa de sindicato, é regra que eles criam cada vez mais. E aí eu acho que é um problema, porque quando o cara chega e usa esse discurso, não, o rico tem dinheiro pra caramba, vamos mudar esse negócio. A maioria dos empreendedores que eu conheço estão, mano, se afogando junto com a empresa, tentando sobreviver, né? E trabalham todos os dias. Trabalhando, não tem horário. Assim, aqui é um país que odeia quem gera riqueza.